Bom, a dica do vídeo de hoje eu falo sobre o risco dos fios e sua importância. Eu falo dos fios dos cabelos, né? Qualquer tipo de fio, seja cabelo, seja na barba, no bigode, na sobrancelha. Eu falo no sentido mesmo de direção do fio. Eu vou explicar aqui para deixar um pouco mais claro, ilustrando isso aqui. Vamos colocar um esboço aqui. Todo fio que é puxado do personagem, isso até num desenho realista também serve, ou num cartoon, se for fazer fio a fio, o fio ele sempre vai vir do meio ali, ó, do centro para fora. Seja ali, se eu for desenhar uma barba, um bigode, ou faço a sobrancelha, ó, daquele centro ali do rosto, bem onde está o nariz, digamos mesmo ali, ó, ou centro dos olhos, que seja, dali o risco vai puxar sempre para fora. Então a gente já sabemos que o sentido dos fios sempre é do centro para fora. Bom, agora eu vou explicar o porquê disso. Quando a gente começa a riscar, coloquei a ilustração de um lápis ali, ó, por exemplo, esse lápis ele vai riscar nessa direção que eu coloquei a seta agora. Sempre quando a gente começa a riscar, o traço ele sai mais grosso, o lápis ali está mais ali sobre a superfície do papel. Ó, vamos puxar o risco para cá, na direção da seta, aí a gente tirando o lápis do papel, na hora que a gente tira o lápis do papel, a tendência é o risco ficar mais fino. Então essa que é a lógica da coisa aqui. Por isso que é sempre do centro para fora, porque a tendência é sempre o fio que está para fora, ou seja, a ponta do fio, ela ser mais fina do que a base do fio. Então sabemos que ao tirar o lápis da folha, o risco fica ali mais fino. Então vamos trabalhar nesse sentido. Vou colocar aqui mais um esboço para a gente ilustrar isso. Por exemplo, ó, eu coloquei aqui, ó, sobrancelha, bigode e os riscos da barba também. Sempre vamos puxar na direção, ó, vou colocar até os olhos também, ó. Os olhos eu coloquei até um pouco mais realista para mostrar que também, sendo cartoon ou não, se a gente for fazer os cílios também vai sair ali, ó, puxando numa direção ali, saindo do centro, mas já caindo um pouco para a lateral, mas sempre a parte mais grossa na base do olho ali, colada no olho. Eu vou colocar umas setas para ilustrar um pouco mais o que eu estou falando. Olha lá, o sentido dos fios, ó. Se eu fosse fazer o cabelo também, ó, os fios ali seriam no sentido das setas, sempre saindo primeiro do centro para fora, para a parte mais fina do fio ficar mais para fora, seja de qualquer situação que a gente for fazer aí. Lembrando ali que eu coloquei os cílios ali nesse personagem para ilustrar, só para mostrar os cílios, mas quando é um personagem masculino, num cartoon, numa caricatura, a gente não precisa nem colocar os cílios não. Aliás, assim fica até estranho com os cílios se for um personagem masculino. Bom, e isso também se a gente for fazer num cartoon, por exemplo, ó, coloquei um outro esboço aqui. Eu vou agora estilizar mais, ó, se a gente for fazer a barba, ó, a barba só tendo umas pontas para baixo, sem fazer fio a fio, sempre aquelas pontas vai ser mais fininha que o restante. Inclusive também, ó, sobrancelha também, ó, existe um porquê dela começar grossa e terminar fina. Bom, hoje nesse vídeo, um pouco diferente dos outros, porque eu vou explicar aqui como eu fiz, como eu trabalhei numa caricatura ao vivo específica. Vou colocar o vídeo dessa caricatura em time-lapse, fazendo rapidinho, e eu vou explicar antes aqui a estrutura de como eu fiz ela e o porquê que eu fiz dessa maneira, beleza? Então vamos começar. O primeiro que eu fiz foi o esboço dela. Repare que quando eu fui fazer o esboço na caricatura que vocês vão ver a seguir, eu faço primeiro, principalmente no ao vivo, um risco com lápis ali, um lápis de cor. É lógico que eu não vou forçar tanto que nem apareceu ali na tela. Repare só, tem ali, ó, duas pessoas ali, na verdade a caricatura são duas crianças ali. Eu risquei só mais ou menos ali a silhueta, fiz alguma coisinha. Como eu digo, aqui tá um pouco mais forte a linha, mas não precisa ser tão forte, pode ser algo bem assim, ó, quase sumindo ali da folha, justamente para depois também esse esboço não aparecer quando a gente usar o canetão depois, o marcador. Então a gente já sabe que começa fazendo a estrutura, um esboço ali bem simples, rápido, com um risco bem leve. E depois eu vou começar fazendo o nariz. O porquê que eu comecei fazendo o nariz dessa caricatura específico? Porque ali eu vou conseguir, deixa eu mostrar aqui, deixa eu colocar um outro esboço aqui, e vou colocar o nariz de novo. Ali, esse nariz eu vou chamar ele da unidade básica do desenho, porque eu desenhando o nariz que é bem no centro, depois eu vou conseguir ali ter noção, mesmo sendo uma caricatura, um cartoon,
eu vou ter essa noção de olho, de boca, de distância e tudo, até para mim brincar legal em relação ao nariz. O nariz vai ser o começo ali de tudo, então eu uso chamando ele ali de unidade básica, que é a primeira forma ali, a primeira forma que a gente desenha, e dali a gente vai traçar um paralelo com ela. Então eu vou passar, e aí depois sim, a gente termina o desenho como vocês estão vendo ali, ó. Faz outros esboços antes ali, ó, ou já faz já terminando o desenho. Eu vou passar o vídeo aqui para que fique um pouco mais claro. Lembrando que o esboço ele é só mesmo para ter a base do tamanho da distribuição ali na folha, uma coisa bem simples mesmo. Vocês vão ver eu no vídeo fazendo que não vai nem aparecer no vídeo esse esboço de tão fraquinho eu fiz com lápis. E aí depois eu fui definindo com a caneta. Ó, tô soltando o vídeo para ele rolar. Ah lá, repare que eu tô com o lápis, fiz alguns riscos, é porque tá na time lápis, então foi rapidinho o esboço e não deu nem para ver direito segurando o lápis. Mas eu fiz aquele processo com o lápis e aí depois, ó, comecei pelo nariz. É lógico que não existe só essa forma de construir a caricatura somente assim. Caricatura às vezes você constrói no estúdio de uma forma, ao vivo de mais de uma forma, e eu vou falar isso em vídeos futuros. A dica de hoje é sobre a finalização da silhueta no cartoon e na caricatura. Quando a gente começa a fazer tanto um cartoon ou uma caricatura, a gente começa fazendo o esboço de fora da silhueta, depois a gente faz o esboço das partes de dentro e depois finaliza. Isso talvez seja o caminho que a maioria é fácil, é o jeito que a maioria trabalha. Não é errado, é a maneira de cada um e também tá certo. Mas se você quiser exagerar mais, um pouco mais nessa caricatura, o legal é que você não finalize, não faça isso, ó, não finalize depois de caneta a parte da silhueta primeiro. Não faça isso. Se você quiser fazer mais exagerado, não que seja errado. Só se você quiser fazer talvez mais assim, puxado para um retrato, as formas, tudo bem, você finaliza fora. Mas se quiser exagerar mais, deixa essa parte para finalizar por último. Porque se a gente finalizar ela agora, de repente a gente vai finalizar depois um nariz, uma boca, ó. E aí não dá pra gente jogar para fora, porque se jogar para fora fica as linhas ali atravessando, ali cortando. E aí às vezes não tem como apagar depois. Se for a lápis, tudo bem, se tudo tiver a lápis, mas aí não tem como apagar. Então, sempre finalizar por último a silhueta se for um desenho mais exagerado. Eu vou mostrar agora um vídeo aqui, eu desenhando. Eu vou mostrar em tempo normal mesmo, eu fazendo um desenho aqui. Aí a gente conversa um pouco mais sobre isso. Bom, vamos lá então. A folha aqui, vou fazer com lápis mesmo simples. Dali tá a foto do Ibrahimovic, né? Do jogador, do Ibra. E aí eu vou fazer um desenho aqui rápido. Primeiro começo aqui fazendo essa silhueta do desenho. Não vou dar um acabamento talvez muito bom, até pelo tempo. Eu vou deixar correr no normal mesmo, não vou colocar em time nem nada. Eu vou tentar fazer esse desenho aqui uns 6 minutos por aí. Então vou deixar correr normal. Aí eu começo a cortar aqui essas partes de dentro. Repare só, eu fiz fazendo de lápis. E aí depois a parte de fora da silhueta, dá para mim brincar exagerando com as partes de dentro, também esboçando, ó, jogando para fora. Você vê que a linha lá que corta o nariz, depois ou eu apagando ela ou até reforçando as de fora, aquela linha que tá cortando ela vai sumir depois. E aí primeiro eu faço esse esboço simplesinho como esqueleto, realmente aí só para começar o desenho, só para deixar aí o desenho tomar as decisões ainda que eu acho ainda que vai ficar legal o desenho ou não. Já começo a reforçar agora a parte de dentro, que é onde eu vou com a lápis mesmo, com o próprio lápis grafite, eu vou meio que dando esse acabamento ali, né? Um acabamento rápido ali, bem simples, só para aparecer aí no vídeo, pela parte de dentro. E como eu falei ali na explicação anterior, a silhueta eu vou deixar mesmo para finalizar só no finalzinho mesmo. Você vê que eu começo a ir preenchendo ainda. O desenho ele é assim mesmo. Já teve perguntas que falaram aí em outros vídeos no comentário. Eu não lembro quem foi que perguntou. Falou, mas como eu faço para ficar... Existe um truque para ficar parecido com a personalidade em questão, que está sendo a referência que está sendo desenhada? Eu falei, isso
realmente é treino, é de cada um vai montar. O importante realmente é treinar e você conhecer o máximo de técnicas, porque sempre a gente vai estar aprendendo, mesmo o desenhista mais profissional, o caricaturista mais fodão aí, ele vai estar aprendendo, ele está aprendendo todo santo dia a fazer, a melhorar o seu trabalho mesmo. Então, quer dizer, é muito já o pegar ali a alma do negócio é muito de cada um. O que eu posso dizer é o seguinte: muitos às vezes desistem porque no começo do desenho, igual vocês estão vendo aí, fica um desenho sem parecer nada, sem pé, sem cabeça, sem parecer nada, e aí muitos já começam a desanimar, porque às vezes não tem ainda aquela métrica de saber como vai ficar no final, de saber aonde ele vai construir ali, do que ele vai fazer depois. Então já vê aquele desenho tosco no começo e já abandona no meio do caminho. Isso daí talvez seja uma coisa que muitos aí fazem, né? E depois talvez até falem, pô, mas eu não consigo. Não, você vai trabalhando o desenho. Olha o começo do desenho aí. Realmente é um desenho, apesar de eu estar fazendo aqui um pouquinho mais rápido e simples, mas é um desenho que você vê, não está aparecendo com nada ainda. Eu vou trabalhar esse desenho ainda nos minutos que eu tenho aqui, até finalizar esse vídeo, para ver se pelo menos fica um pouco aí do agrado aí para tampar aí essa explicação aí, cobrir a explicação do que eu falei, mas é tudo trabalhado como um quebra-cabeça. Repare só que eu já começo a fazer já os desenhos, reforçar, mudar ali o que eu quero ali na parte de dentro, porque mesmo os esboços, quando são feitos na parte de dentro, eu posso mudar também, ó. Na cabeça aqui eu tô mudando um pouco, que eu achei que eu queria ela um pouquinho mais alta, ó. Fui com lápis ali, risquei, deixei mais um bico para cima, fiz uns riscos ali atrás. Você vai preenchendo, você vai moldando, na verdade. É lógico, conforme a pessoa tem mais experiência depois, com menos traços ela vai conseguindo moldar melhor. Mas se ainda não tem problema, é riscar até ir moldando mesmo o desenho e fazendo toda a brincadeira. Olha lá, se eu acho que não preciso nem seguir o esboço que eu fiz antes, porque aí eu já vou vendo que dá para mudar. Conforme eu vou construindo uma parte, eu vou construindo a outra, eu já vejo ali do jeito que eu posso, uma outra forma de brincar, aliás, que dá para mim ir mudando a minha ideia inicial. E assim vamos montando um pouco mais o desenho aí. O importante desse vídeo mesmo é só para mostrar isso daqui, ó, do nariz. Ó, o nariz pulando para fora, como poderia ser um olho, como poderia ser também a boca. Isso no exagero, né? Isso eu falo no exagero. Esse vídeo mais serviu para uma dica aí de quando a gente vai exagerar. É lógico, você poderia fazer mais com a forma mesmo do rosto dele, igual tá vendo ali na foto, colocar tudo ali mais estilizado só dentro e fazer. Mas às vezes dá uma expressão assim mais legal, assim, uma coisa muito mais legal para caricatura quando a gente trabalha essa, tanto exagerar ou uma expressão mais forte e você acentuar ela mais ainda no desenho. Então isso é legal. Estou colocando uma sombrinha aqui só também para ficar mais bonito, mais bonitinho aqui no vídeo também, porque eu não vou finalizar de caneta nem nada, eu vou fazer só com lápis. Estou usando lápis 2B, né? Não sei se eu já tinha falado antes, um lápis simples mesmo aqui, 2B, só estou riscando mesmo para sombreando, só para dar um efeito melhor aqui na folha, em cima daquilo que eu estava fazendo. Ó, você vê que o desenho já vai mudando, ó, já começa a mudar. Mesmo que ainda esteja ainda assim, a estrutura eu já tenho, mesmo que esteja ainda um pouco, você falar, daria para deixar mais legal, eu acho que também daria para me deixar muito mais legal, mas aí é questão de eu trabalhar em cima dessa estrutura que eu já tenho, até pegando uma outra folha e falar, pô, se o caminho foi por aqui, dá para me trabalhar legal, uma estrutura mudando algumas coisas, e aí você vai jogando e vai fazendo. E até o próximo vídeo, até a próxima dica.